Salve, salve! Eu sou o professor Alfredo Costa, de Biologia, coordenador aqui do projeto Universidade para Todos. E hoje vamos fazer aquela revisão final para a prova do Enem, a segunda prova, a prova de Ciências da Natureza. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a evolução dos animais vertebrados. Tá certo? Então, tem um filo, que é considerado mais evoluído, chamado de cordado. Esse filo cordado é subdividido em vertebrados e protocordados. Tá? Os protocordados são os cordados mais primitivos e os vertebrados são aqueles cordados que possuem coluna vertebral. Entre os vertebrados tem uma divisão de acordo com a presença da mandíbula. Aí designa-se por agnata aqueles vertebrados que não possuem mandíbula, representado por uma classe chamada de ciclóstoma. E os vertebrados que possuem mandíbula recebem o nome de gnatostomatas, que são os peixes, divididos em peixes cartilaginosos e peixes ósseos, os anfíbios, os répteis, as aves e nós mamíferos. Tá bem? Muito bem. Olha lá, pessoal. Os peixes, eles são de ambiente totalmente aquáticos, divididos em peixes cartilaginosos, como é o caso do tubarão, cação, raia, químera, e os peixes ósseos, a grande maioria. Nos cartilaginosos já está dizendo que o esqueleto é feito de cartilagem. Nos peixes ósseos, esqueleto de ósseo, né? Então, são de ambiente aquático. Dos peixes surgiram os anfíbios, um grupo de peixes que possuía nadadeiras lobadas, decidiu conhecer ou tentar conquistar um novo ambiente, o ambiente terrestre. Aí, esse grupo é que origina os anfíbios. Então, os anfíbios foram os primeiros vertebrados a conquistar o ambiente terrestre. Porém, essa conquista não foi completa, não foi total. Foi uma conquista apenas parcial. Mas são importantíssimos na evolução, porque fazem a transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Tá ok? Então, os anfíbios, anotem bem, são os primeiros vertebrados a começar a conquista do ambiente terrestre. E, professor Alfredo, a conquista foi total? Não, uma conquista parcial. Por isso, eles são de transição. Daí o nome anfíbios. Tem uma fase da vida aquática e uma fase da vida terrestre. Tudo bem? E, professor Alfredo, mas o que foi que impossibilitou a conquista total da Terra pelos anfíbios? Olha, os anfíbios ainda não vieram equipados para viver no ambiente terrestre. Por exemplo, os pulmões são pequenos, têm uma pequena capacidade respiratória, eles não conseguem viver exclusivamente com a respiração pulmonar. Necessita, então, da respiração pela pele, chamada de respiração cutânea. Isso na fase adulta, porque na fase larvária eles vivem na água e têm respiração branquial. Muito bem. A pele é o principal mecanismo de trocas gasosas dos anfíbios. Essa pele não pode se expor ao sol. Não tem aquela proteína chamada queratina. Daí eles têm que viver sempre em ambientes úmidos, sombrios, tá? Mesmo o sapo adulto vivendo no ambiente terrestre, você jamais verá eles pegando sol, se expondo ao sol. É só em ambientes úmidos, tá? Sombrios, porque a pele não pode ressecar, tem que estar sempre úmida, já que é altamente vascularizada. Muito bem? Outro detalhe, os anfíbios, o ovo não tem aquela casca protetora igual como tem dos répteis e das aves.
é um ovo sem a casca protetora. Logo, esse ovo tem que ser colocado na água, não pode pôr na terra, senão desidrata. Outro fator que impossibilitou a conquista total da terra. Outro fator, a questão da reprodução. A fecundação do sapo, por exemplo, a fecundação é externa. Todo animal de fecundação externa só pode fazer na água. Então, mesmo o sapo adulto vivendo na terra, mas na época da reprodução ele tem que voltar para a água, pois a fecundação é externa. Todo animal de fecundação externa só pode fazer na água, tá certo? Muito bem. Outro detalhe, a ausência daqueles anexos embrionários, como é o caso do âmnio, do alantoide, isso não tem nos anfíbios. Então, os anfíbios são importantes na transição do ambiente aquático para o ambiente terrestre, tá? Foram os primeiros a conquistar a Terra, só que foi uma conquista parcial. Quais os motivos que não levaram à conquista total? O que impossibilitou? Foi o que eu falei para vocês aí. A ausência dos principais anexos embrionários, o ovo sem a casca protetora, a pele úmida, vascularizada, sem queratina, os pulmões atrofiados, com uma pequena superfície respiratória, necessitando da respiração cutânea. Tudo bem? Legal, né? Mas os anfíbios foram importantíssimos. Foram os primeiros a ter coragem de conhecer um outro ambiente ainda não conquistado. Lembra que os anfíbios vieram de um grupo de peixes. Muito bem. Depois dos anfíbios, aí surgem os répteis. Muito bem. Com a chegada dos répteis, aí a Terra, o ambiente terrestre, foi totalmente conquistado. Porque os répteis vieram equipados para viver no ambiente terrestre. Comparando um com o outro, a conquista começa com os anfíbios e completa com os répteis. Pois os répteis vêm com os pulmões, com uma grande capacidade respiratória, não necessitando mais da respiração cutânea. A pele dos répteis já vem queratinizada, ou seja, pode se expor ao sol. Não é uma pele úmida, é uma pele seca. O ovo, que nos anfíbios não tinha a casca protetora, nos répteis, o ovo é o chamado ovo terrestre. O primeiro grupo de vertebrado a ter o ovo terrestre, que é o ovo que tem a casca protetora, que protege contra a desidratação e pode colocar no ambiente terrestre. E dentro do ovo tem os anexos embrionários, como por exemplo o âmnio e o alantoide, tá? Muito bem. Então, os répteis, podemos dizer assim, foram os primeiros vertebrados a conquistar totalmente, definitivamente o ambiente terrestre, tá? Muito bem. E aí, comparando um com o outro, né? Os répteis, quando surgem, vem o ovo com a casca protetora, vem os principais anexos embrionários, vem a queratina protegendo a pele, vem os pulmões, vem os pulmões com grande capacidade respiratória, já que os pulmões dos anfíbios não conseguem fazer a oxigenação total dos tecidos. Já os pulmões dos répteis conseguem. Os pulmões com uma grande capacidade respiratória. Tudo isso, então, possibilitou a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos répteis. Então, a conquista começa com os anfíbios e completa com os répteis. Retomando, vamos lembrar de novo. Os vertebrados são aqueles cordados que possuem coluna vertebral, né? Divididos em agnatas, que são os ciclóstomos, e os gnatostomatas, que são os peixes cartilaginosos, peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Estamos falando da evolução dos vertebrados, a conquista do ambiente terrestre, que começa com os anfíbios, completa com os répteis. Dos répteis tem uma bifurcação, originando aves e mamíferos. Lembrando que as aves são aqueles vertebrados
homeotérmicos, surgindo pela primeira vez a homeotermia e o corpo coberto de penas. Lembrando, pessoal, que as aves têm algumas características para permitir o voo. Isso é importante para a prova do Enem. Então, a capacidade de voo pelas aves. Elas vieram a maioria adaptada para voar. Então, para poder voar, tiveram que trazer algumas adaptações. Por exemplo, o sistema digestivo não apresenta, por exemplo, os dentes, mas tem a moela para fazer a função dos dentes, a chamada digestão mecânica, tá? Tem os sacos aéreos nos pulmões, diminui a densidade, facilita o voo. A excreta nitrogenada das aves é o ácido úrico e não possui bexiga urinária. A ausência da bexiga também é uma adaptação para o voo. Por quê? Porque diminui o peso, não armazena a urina. Vai formando, vai logo saindo. Tá bem? Então, são várias as estruturas adaptadas para o voo. Sacos aéreos nos pulmões, os ossos cheios de ar por dentro. Daí o nome, ossos pneumáticos. Beleza? Então, vamos resumir. Para poder voar, as aves vieram adaptadas com sacos aéreos nos pulmões, ossos pneumáticos, corpo coberto de penas. Esse osso externo aqui das aves ele é afilado, chama de quilha ou carena. Não tem bexiga urinária, não tem os dentes e tem uma membrana nictitante aqui para limpar os olhos, permitindo voar com os olhos abertos, evitando o ressecamento do globo ocular, e os membros anteriores transformados em asas. Então, essas são as principais adaptações das aves para o voo, tá bem? Nos mamíferos, aí vem as novidades, porque os mamíferos são considerados os mais evoluídos, caracterizados pela presença das glândulas mamárias, que secretam leite destinado a nutrir os filhotes, habitam os mais variados ambientes, apresentam glândulas sudoríparas, sebáceas, lacrimais, tem os pelos que contribuem na homeotermia, já que os mamíferos são homeotérmicos e endotérmicos. Tem o músculo diafragma, que é a exclusividade dos mamíferos, que separa a cavidade torácica da cavidade abdominal. As hemácias são anucleadas e bicôncavas para transportar os gases. O encéfalo altamente desenvolvido, com circunvoluções, chamado de girencéfalo. São considerados vivíparos, amniotas, alantoidianos e apresentam a placenta. Tá bem? Então, os mamíferos são considerados os vertebrados mais evoluídos. Tá bem? Muito bem. Então, vamos entender o seguinte. Você pode curtir, comentar a nossa revisão aqui sobre a evolução dos vertebrados, a conquista do ambiente terrestre pelos animais vertebrados. Começa com os anfíbios, completa com os répteis. Você pode fazer uma analogia com os vegetais. Por exemplo, lá nos vegetais, as plantas também evoluíram do ambiente aquático para o ambiente terrestre. Então, por exemplo, as briófitas são de ambiente aquático, ambiente úmido. As pteridófitas vivem na terra, mas dependem da água para a reprodução. E aí as gimnospermas são as primeiras com tubo polínico, que aí permite a conquista total do ambiente terrestre. E aí as angiospermas são as superiores, mais completas, que apresentam todas as estruturas. Então é importante fazer essa comparação também com a parte da botânica, com os vegetais. Lembrando também lá nos vegetais a presença dos vasos condutores, o xilema, o floema, o xilema da seiva bruta, o floema da seiva elaborada. São estruturas importantes que vocês devem lembrar para a prova de vocês, o tubo polínico, a polinização, importantíssimo,
As abelhas são os principais insetos que fazem a chamada polinização, garantindo a variabilidade genética das plantas. Tá ok? Olha, pessoal, estou aqui com o coração cheio de alegria e a alma de felicidade para desejar sucesso para vocês na prova de domingo, na prova de Ciências da Natureza, tá bem? É a minha contribuição. Como eu sempre falo, a educação transforma para melhor a vida das pessoas, dá vida a nossos sonhos e alimenta a nossa alma de esperança. Um grande abraço e uma prova cheia de sucesso para vocês.